Ele disse: vai me ajudar com isso. Você vai me ajudar com isso. Você não vai me dizer eu vou te matar. Porque aí eu saberia demais. Vídeo chocante de interrogatório em um assassinato brutal, um desertor do exército admitindo ter participado do suposto assassinato e esquartejamento de um homem com quem serviu. O homem que você viu afirma que só participou do assassinato do amigo, que considerava um irmão, por medo de sua segurança. Após o corpo da vítima ser encontrado em vários locais no Novo México, seguimos o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Recebemos um novo vídeo de interrogatório que, sinceramente, é arrepiante de assistir. 3 homens estão envolvidos, uma vítima e 2 suspeitos, todos ex-colegas de exército. Primeiro, conheça a vítima, Matthew McLaughlin. Ele tinha 25 anos, era veterano do exército e natural da Virgínia Ocidental. Morava no condado de Taos, norte do Novo México, perto da divisa com o Colorado. A família de Matthew afirmou que ele sumiu em 26 de julho no Novo México. Ele foi dado como desaparecido em 31 de julho enquanto a polícia procurava Matthew. A família dele relatou no GoFundMe que a investigação enfrenta um grande obstáculo, pois os colegas de quarto de Matt têm sido evasivos e não colaboram. Matt morava com 2 pessoas com quem serviu enquanto estava no exército, um chamado Raynor Joyner e o outro chamado David DeGroot. Agora, eles serviram com Matthew em Fort Benning, na Geórgia. Os 3 já haviam deixado o exército, mas Joyner e DeGroot, ao contrário de McLaughlin, eram considerados desertores e tinham mandados de prisão por isso. Não sabemos qual era a situação de McLaughlin no exército, nem como foi sua saída do serviço, mas ele foi descrito pelas autoridades como um veterano do exército. A polícia estava desconfiada desses colegas de quarto e nós tínhamos o vídeo do interrogatório de uma das conversas que DeGroot teve com as autoridades no dia 18 de agosto, quando ele contou a verdade sobre o que aconteceu com McLaughlin. Pode ser um pouco distrativo, mas aviso. Havia um gato na sala durante o interrogatório, então ouvirão barulhos do animal. Vamos mostrar um trecho do vídeo agora. Estamos aqui em referência ao que começou como o desaparecimento de uma pessoa e agora está sendo tratado como homicídio de Matthew McLaughlin. Eu sou Debbie Don Byers, nós conversamos outro dia, este é meu parceiro, Daphne McCurdy McCarthy, só queremos entender toda a história. Então, mais uma vez, como falei da última vez, agora que estamos às claras e estamos na situação, nós estamos do começo ao fim. Eu preciso de todos os detalhes possíveis que você tem em relação à situação. Você quer que eu te explique toda essa coisa de trailer de filme versus o filme em si? Eu entendi. Beleza, então quando você estiver pronto, irmão. Então eu diria que, pelo que o Joyner estava pensando, já tinha sido planejado antes, porque eu contava para ele sobre isso. Matt ainda tinha um vício em drogas e ele ainda falava besteira e espalhava boatos. Tudo meio que irritava o Joyner. Então, em várias ocasiões, eu meio que falava para ele: ei, não mata ele, só expulsa ele da propriedade ou algo assim. Ou, tipo, dá um aviso para ele, conversando de novo. Até ao ponto em que ele finalmente cedeu. Até ao ponto em que ele disse que ia seguir o plano para o Matt ser morto. Então, quando Matthew estava no Colorado, lidando com o departamento de assuntos de veteranos, resolvendo todas aquelas coisas para ele mesmo, foi ao supermercado pegar mantimentos. Ele foi deixado em... Estava frio. Ele foi deixado na casa de Cassandra e Jason. Caminhei com ele enquanto subíamos a estrada, levando todas as compras no carrinho. Quando chegamos a um cruzamento, um tiro foi disparado. Matt levou um tiro no pulmão direito do fuzil de Joyner, especificamente o arma de repetição, 15 dele, Matt, sem saber o que estava acontecendo. Ele disse: levei um tiro e começou a entrar em pânico. Aí Joyner vem de trás da esquina
e coloca aquela vareta, encosta no rosto dele e atira na mandíbula, o que faz os olhos dele incharem. Ao cair, ele começa a se engasgar com o próprio sangue. E então ele fica em cima dele e dá um tiro de execução, acertando bem na têmpora. Ele está esperando por ele nos arbustos. É perturbador ouvir alguém falar com tanta calma sobre o assassinato de uma pessoa, assim como David Degro faz. Aliás, essa era uma pessoa que ele considerava um amigo. Mas você percebe que ele está colocando a responsabilidade em Rainer Joyner, o outro suspeito. Ele afirmou que Joyner atirou em McLaughlin com uma arma de repetição, 15 e depois com uma pistola, sendo o motivo apenas uma disputa entre colegas de quarto. Na sua linha do tempo, você tem datas aproximadas ou algo desse tipo? São datas aproximadas, mas eu diria que 25 de julho é a data da execução. Ok. Legal, mas também é mais um murmúrio de um pré-enredo do que eu mesmo. Então, minha única pergunta para você quero que você me explique o plano do qual está falando. Um plano para matar Matt que Joyner fez, ok? Então a ideia dele era, inicialmente, que ele viria pela estrada, que nós iríamos ter. E ele ia tentar atirar nele de longe com o rifle 308 dele. E então, o plano dele mudou quando Matt disse que ia ser deixado na outra estrada. Então a ideia do Joyner era pegar minha bereta para ter uma arma de apoio. E então ele pegou a arma de repetição dele e ficou esperando nos arbustos a gente aparecer. E me disse para ficar de um lado da estrada e ser bem barulhento quando eu estivesse perto da área. Assim, ao ver Matt chegando pelo lado, mesmo no escuro, ele não se preocupa com quem é. E então, mais especificamente sobre esse plano, quando foi discutido anteriormente, como isso foi discutido? Foi discutido pessoalmente porque ele apareceu um pouco antes, quando o Matt não estava lá. Ele só tentou falar sobre isso porque achou que os telefones seriam grampeados e coisas assim de qualquer jeito. Foi mais cedo naquele dia. Não, ele apareceu mais cedo naquele dia, quando isso aconteceu. Ele tinha a van dele estacionada bem no começo da estrada. Onde você me viu chegando, com o Joyner, ele tinha a van estacionada lá embaixo. Ele me fez acompanhá-lo até lá em cima. Ele tentou planejar o que ia acontecer, era tudo sobre o plano dele dar certo. Foi para o outro, e então essa foi a execução que ele fez. Ele me avisou antes. Você vai me ajudar com isso. Você vai me ajudar com isso. Você não vai me contar nada. Eu vou te matar. Porque aí eu saberia demais. Então, você mencionou que tinha o convencido a não matá-lo. Eu tentei antes várias vezes. E Foi nessa mesma data. Não. isso foi alguns dias antes. E ele trouxe Jerome. E eu contei a ele sobre a situação. E ele ficou tipo, eu vou matar esse cara. E eu falei, calma, eu mato ele. E eles começaram a agir estranho. DeGroat está atualmente acusado de homicídio em primeiro grau, além de uma acusação de conspiração e uma acusação de adulteração de provas. Ele não só teria testemunhado o que Joyner é acusado de fazer, mas também é acusado de ajudar no desmembramento de McLaughlin e no suposto ocultamento do corpo dele. Explique o que fez você decidir participar do assassinato do seu amigo. Foi por medo, pela minha própria segurança, porque ele também me deixou na minha casa, onde Chris estava antes. Então ele sabe onde minha família mora. E eu sei que ele seria o tipo de homem que faria isso também. Descreva isso.
Eu sei que ele é do tipo que, se estiver com raiva, pode atirar em alguém só por falar besteira. Então, se eu virasse um problema de alguma forma e ele descobrisse que eu estava falando sobre isso, tenho quase certeza de que eu teria o mesmo fim, capitão. O mesmo destino que o Pat. O que te faz ter tanto medo do Joyner? Eu sei que ele é capaz de fazer isso, só porque ele diz. Isso mostra que ele pode fazer. Porque ele disse antes que já matou alguém aqui na propriedade, junto com o pai dele. Pelo menos é crível. Qual foi o papel que você desempenhou em o corpo? Ele me fez apenas segurar um saco aberto para que ele pudesse jogar todas as partes dentro. Assim, ele garantiria que meu DNA também estivesse lá. Ok, desculpe, pode repetir isso de novo. Ele queria que eu segurasse os sacos para que ele pudesse jogar as partes do corpo dentro e garantir que meu DNA também estivesse nos sacos. E como você sabe disso? Porque foi o que ele me disse. Ele disse: "Você vai se juntar a mim, ou vai acabar igual a ele. Você vai me ajudar com esse corpo. Gostando ou não." Só respira um pouco. Sabemos quais foram as duas armas usadas no assassinato. Com que seu amigo foi decapitado? A decapitação foi. A arma usada foi uma marreta machado. Uma marreta com uma lâmina de machado na ponta, que ele comprou na loja especificamente para esse propósito. O que era a garrafa? Acho que eu era carga ou algo assim. Então, antes da execução desse plano, quando você desceu até Mateus, por que você foi até Mateus? Para ajudar com a peça do túmulo, ele queria ver o filhote. As compras dele quase sempre vencem duas pessoas, pois ele empilha tudo e geralmente cai, precisando de ajuda para segurar. E naquele momento, você sabia que seu amigo ia ser baleado? Sim, Como você sabia? porque quando eu descia, eu sei que Joyner ainda está atrás de mim com o rifle dele. O plano era ele ficar sentado e imóvel. Vai acontecer. Eu não sabia o que pensar naquele momento. Naquela hora, fiquei meio entorpecido durante a maior parte do tempo. Você mencionou que Joyner te disse para ser barulhento? Sim, Você foi barulhento? fui barulhento ao me aproximar da área onde ele estava. E o que você estava fazendo para ser barulhento?
só conversando com Mateus, um pouco mais alto e tentando fazer piadas. Quando Mateus foi baleado inicialmente. A que distância estava Joyner? Aproximadamente da porta para... Diga a mesa naquele canto, mais ou menos, essa distância dele se escondendo nos arbustos, como estava escuro lá fora, quase sem luz do sol. É cerca de 12 jardas, então. Ok. Agora, você pode ouvir o detetive sentado à sua frente tentando fazer Grote admitir que fazia parte desse plano, que ele sabia. Quando McLaughlin estava entrando na área onde Joyner supostamente estava esperando, Então Joyner tinha um balde lá embaixo, porque trouxemos Joyner depois que ele o matou. Ele trouxe todas as compras e coisas de volta para dentro de casa, esvaziou tudo dentro de casa, pegou o carrinho com um balde e o serrote. E então ele desceu comigo para fazer a vigilância. E então ele me fez pegar os telefones dele, os tablets, uma bolsinha, a carteira, várias coisas pessoais, um documento de identificação para queimar. Tudo estava sendo colocado naquele balde. Depois, ele tinha o Joyner. Me fez ajudar a arrastar o Matt para trás da árvore, mais ou menos uns 60 metros além da estrada. E ele tentou cortar a perna dele com um arco de serra, mas não funcionou. Então ele foi colocar isso no balde também. Quando eu e Joyner voltamos para casa, ele fez uma fogueira para queimar seus pertences. Onde está o arco de serra? Obrigado. Ela derreteu no fundo do... Ah, então vocês estão fazendo. Eu vou lá mostrar para eles onde estava. Ok. Acho que não preciso mais dela. Ele tem mais perguntas. Só desmembrando o Matt. Antes ou depois de eu ligar para saber onde ele estava. Foi antes da primeira ligação inicial para o relatório de pessoa desaparecida. Já estava sem cabeça e mãos nesse ponto. E então, ele me fez segurar o saco aberto para que pudesse. Joyner me fez segurar o saco aberto para colocar a cabeça e as mãos de Matt dentro do saco e depois colocou o saco no balde. Ele disse que jogou isso na beira da vala. Quando vocês começaram a desmembrar o corpo? Eu não me lembro o dia exato do desmembramento. Era mais ou menos só uma noção dos momentos difíceis que foram, porque já fazia quase uma semana antes. Quase uma semana após sua morte, ele começou a desmembrá-lo, quando o corpo passou a cheirar mal e inchar. Ok, quanto tempo vocês levaram para desmembrar o corpo? Ele jogou fora o último pedaço por volta da semana passada, que era o torso e um osso da perna, mas não tinha carne. Era só costelas, coluna e quadris. Essa é a declaração. Pedi para ele escrever a declaração no local e ele também gravou. Rita tem isso, estava na sua linha do tempo de... 2 páginas diretas do Declaração. Então, o que provavelmente vamos pedir para você fazer com a declaração é o seguinte, cara. Quero que você leia em voz alta para registro. E depois vamos pedir para você explicar a linha do tempo novamente para a gente. Certo, ele assina as iniciais. Ele assinou, ele rubricou. Então apenas leia a declaração em voz alta para a gente, ok? Do começo até o fim. cerca de 2 semanas antes de Joyner atirar em Matthew em várias ocasiões,
Cerca de 2 semanas antes, Joyner atirou em Matt em várias ocasiões. Depois que eu falava sobre Matthew, eu contava para Joyner sobre o problema de drogas e álcool do Matthew, sobre o uso excessivo e como ele estava sempre reclamando e espalhando boatos, ou doente. Falando do Joyner, eu o convenci a não tentar matá-lo algumas vezes depois que eu contava essas coisas para ele, coisas que ele não queria ouvir. Cerca de 3 dias antes do incidente com o Matt, estava planejado que ele seria morto. Joyner ia matar Matthew. Ele disse que, se eu contasse para alguém e não o ajudasse, ele me mataria. Pela minha própria segurança. Eu fiquei com isso na noite da morte do Mateus. Mateus estava fora durante o dia, resolvendo coisas no departamento de assuntos de veteranos e fazendo compras. Eu desci até o Mateus e onde a Cassandra estava para ajudá-lo com as compras e trazê-lo de volta. Eu e o Mateus subimos com nossas coisas. Quando nos aproximamos do cruzamento, um tiro foi disparado. Jordan atirou no Mateus no pulmão direito com seu arma de repetição. 15, o que fez o Mateus entrar em pânico, pois ele já estava em pânico. Joyner se aproxima e dispara um tiro da minha pistola. Acho que a 2 centímetros do maxilar dele, fazendo os olhos dele arregalarem. Enquanto Mateus estava deitado no chão, sufocando com o próprio sangue, Joyner passa bem por cima dele e dispara mais um tiro no crânio do Mateus. Assim que isso acontece, ele aponta para mim e depois abaixa a arma. Nós e Joyner, depois do ocorrido, levamos tudo o que Mateus trouxe no carrinho de volta para casa. Descarregamos tudo e então eu e Joyner voltamos andando até onde Mateus foi pego. Todos os pertences pessoais dele, cartões, aparelhos e itens com suas informações, além de um balde vazio para queimar. Depois deixamos isso de lado e ele me pede para ajudá-lo a mover o corpo. Então eu peguei as pernas e ele pegou a parte de cima. E nós o arrastamos e o colocamos debaixo de um pinheiro. Aí ele pega um serrote e tenta cortar as pernas dele, mas o osso quebra a lâmina. Então, deixamos ele debaixo da árvore e voltamos para casa para queimar todas as coisas do Mateus. Que a gente tinha no balde, ele me mandou colocar os ossos dele, comprimidos, carteiras, outros itens de informação pessoal dentro do balde. Joyner volta alguns dias depois, prometendo a mesma ameaça e resultado. Ele já tinha me dito antes. Ele trouxe um machado marreta, que usou para cortar as mãos e a cabeça de Mateu. E ele me manda abrir o saco para colocar as partes dentro. Joyner me manda abrir o saco para ele colocar as mãos e a cabeça de Mateu dentro do saco. E depois, ele me disse que jogou isso em uma vala de drenagem em algum lugar e no meio da estrada. Conforme o tempo passava, ele vinha de vez em quando, em alguns dias, para verificar o corpo. E então, ele fez exatamente o mesmo processo de antes, cortando os membros dele em dias diferentes. Cortando os membros dele, só sacos pretos sem balde. Na semana passada, notamos a falta de uma omoplata e um braço removidos por cães selvagens. Semana passada, de novo, restou apenas uma caixa torácica e uma junta da perna. E Joyner me faz ajudá-lo a embalar isso. Ele ainda está ameaçando me matar. Depois, ele joga o corpo em algum lugar na estrada, como de costume para ele. Com o passar do tempo, então, o escritório do xerife me chama para que eu e Joyner prestemos depoimento.
Ele estava me orientando sobre o que dizer, e eu obedeci por medo da minha vida e fiz o que ele mandou novamente. Então, antes de entrarmos na linha do tempo da folha de ponto, descreva o que você quer dizer com orientação. Ele estava me coagindo sobre o que dizer, o que não dizer. Tipo no sentido de, nós não sabemos. Iodio, eu saí nesse horário, ele saiu nesse horário. Ele tinha essas coisas. Tentando fazer as histórias de vocês serem iguais. Sim, Por que ele não voltou para te buscar? Ontem? ele estava lá fora. Eu ia para casa, que fica a 3 quilômetros dali. Ok, explique essa linha do tempo para nós. Então, sobre a linha do tempo, a data oficial da morte de Matt foi 25 de julho. Foi quando Joyner atirou nele. Quase alguns dias, uma estimativa aproximada de quase uma semana. Passa, Joyner corta as mãos e a cabeça e descarta todo o resto. Após alguns dias, Joyner corta os membros com o corpo já mais inchado. E então, na semana passada, Joyner coloca o resto do torso em sacos e joga fora. Eu não tenho mais nada que eu queira te perguntar ou precise te perguntar neste momento. Os detetives informaram a DeGroat que ele precisará testemunhar contra Joyner, cujo julgamento será no próximo ano. Este mês, um juiz decidiu manter DeGroat preso devido às acusações graves, mesmo que você o ouça explicando. Uma declaração de que ele só estava seguindo ordens do amigo dele nesse terrível plano que aconteceu. Segundo a KOB-TV, o juiz afirmou que DeGroat ainda participava da ocultação do corpo de McLaughlin e mostrou intenção de colaborar no plano de assassinato. O suposto mentor, Rainer Joyner, também responde por homicídio em primeiro grau. Aqui está um vídeo dele no tribunal. De acordo com a KOB, a polícia disse quando Joyner supostamente confessou. Quando o confrontaram, ele disse, abre aspas, fui eu ferrei com ele, não me arrependo nem um pouco. Ao finalizar com DeGroat, os detetives deixaram claro que, ao mesmo tempo, mesmo parecendo que ele está se apresentando, que está sendo honesto, eles levam tudo o que ele diz ao pé da letra. Se você mentir, eles vão descobrir. Ou, quer dizer, para ser bem honesto com você, a gente não acreditou em vocês nem um pouco. Então Nick falou, não acreditei no que disseram, estou ciente, e essa era a história de vocês. É louco porque dava pra ver onde vocês cooperaram e tentaram fazer tudo idêntico. E aí teve momentos em que parecia que vocês estavam totalmente fora da realidade, sabe? Quando as pessoas estão mentindo, sabe? Elas acabam fazendo umas mudanças estranhas. Mas eu agradeço você. Sendo honesto, cara. É bom confiar em alguém. Tenho certeza, cara, esse é um fardo pesado pra caramba pra carregar. Mano, é seu amigo. Ele foi assassinado a sangue frio. Ele foi. E esquartejado. Aparentemente por pessoas de confiança dele. A mãe do Gordon, ele falava muito bem de vocês. Ele falou, pelo menos pra mim, porque disse pra mãe dele que me via como um irmão mais novo também. Ele queria me proteger. É verdade. É uma afirmação precisa. Degro foi acusado esta semana de matar seu amigo, encerrando o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.